Olá, pessoal. Meu nome é Diego Felipe, eu sou professor de filosofia e atualmente também sou presidente da Aprofil RJ, que é uma associação de professores e professores de filosofia do estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui para fazer o primeiro programa do Vozes da Filosofia e chamamos a professora Gisele Rose, que é professora e também pesquisadora. A primeira coisa que a gente quer fazer é justamente pedir para a professora Gisele fazer uma autoapresentação para depois a gente levar a nossa conversa. Olá, eu sou Gisele Rose, sou professora de filosofia no estado do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui hoje para poder conversar sobre as demandas da nossa área, né, as demandas da nossa categoria, e espero poder contribuir aí para a associação, espero poder contribuir num diálogo e num debate sobre as temáticas que são pertinentes ao nosso dia a dia, ao nosso chão da escola e ao nosso cotidiano escolar. Maravilha. Gisele, então eu preparei aqui algumas perguntinhas para ser uma espécie de ponto inicial, né, de conversa, e a primeira tem a ver com a questão da educação antirracista, né? No caso, a gente gostaria que você pudesse falar um pouquinho da experiência com a educação antirracista dentro das escolas, como que você exerce esse tipo de atividade, quais foram as suas experiências com outros professores, se os outros professores também estão tentando se engajar nessa temática e desenvolver um pouquinho essa questão aqui para a gente. Bom, pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Eu comecei a refletir sobre as relações étnico-raciais ainda quando era professora da escola particular, né? Trabalhei em redes particulares durante muitos anos e é uma rede completamente diferente da nossa, né? Até porque nós chamamos de rede, mas na verdade são escolas com trabalhos pontuais, né? E com questões pontuais e específicas. E depois eu passo no concurso e venho trabalhar na Secretaria de Estado, né, do Rio de Janeiro. Bom, e o que eu tenho percebido ao longo dessas últimas décadas, né, é um avanço em relação à implementação das legislações, e aí tanto da 10.639 quanto da 11.645, porém, nós ainda temos alguns entraves, e eu posso até dizer que também nós temos algumas interpretações errôneas da lei. Né? Uma delas seria que aquele caminho, né, que é o professor militante. E quem vai falar sobre essa temática teria que ser especificamente o professor militante, onde não se tem, né, a compreensão de que a legislação ela parte de um pressuposto de uma reparação histórica. Ou seja, nós precisamos ter uma legislação assinada para que respaldasse dentro do espaço escolar falar sobre determinadas temáticas. Não que essas temáticas não estivessem já sido contempladas anteriormente na Constituição Federal e anteriormente na Lei de Diretrizes e Bases. Porém, nós temos, ao longo dos últimos anos, principalmente desde o processo da redemocratização, atropelamentos que vão aí apagando a temática, que vão invisibilizando processos. Temos, obviamente, que dentro do contexto histórico, o mito da democracia racial que vai ser perpetuado
E aí é muito interessante porque nós estamos no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro ele é muito específico quando tratamos da questão racial, porque nós temos problemas muito específicos, né? Quem está de fora acha que a praia é democrática. E nós sabemos que a praia não é democrática. Nós sabemos ali como é que existe uma dinâmica de separação. Então, alguns espaços, por todos nós podermos aí transitar, talvez paire no ar, né? Para o grande público, né? É que nós não temos nenhum problema. E isso, obviamente, compreendendo a escola como uma instituição social, isso reverbera no nosso trabalho. Isso reverbera no nosso trabalho em salas de aula, não só em salas de aula, mas de forma institucional. Porque aí nós voltamos lá atrás, né? Se nós compreendemos, né? E aí tem algumas vertentes, né? Eu penso que o racismo nesse país ele é estrutural. Ponto. Tem alguns colegas que discordam, né? Tem outros que vão concordar também, mas a minha forma, o ponto de partida que eu trago é compreender que o racismo ele faz parte da nossa estrutura. Então, se ele faz parte da nossa estrutura, todas as instituições sociais, elas estão inseridas nessa estrutura, então elas vão passar por esse problema. Elas vão ser afetadas diretamente por esse problema. E compreendendo o racismo como sendo estrutural, a gente também precisa entender que tem aquelas questões que não pareciam há 10 anos que era uma questão racial, e hoje nós temos essa compreensão. Questões que aconteciam há 20 anos e que hoje nós temos a compreensão de que são questões raciais. Para isso, obviamente, nós precisamos ter aí, nesse caminho, o quê? A junção tanto da pesquisa quanto do ato, né, de educar. Então, a gente tem que juntar esse professor, essa professora, que está na sala de aula, nós precisamos juntar o pesquisador e a pesquisadora, e nós temos que juntar a militância, para a gente poder entender como é que a questão racial ela vai sendo aí discutida e como ela vai sendo colocada. E, principalmente, entendendo que a sociedade ela não é estática. A sociedade ela está sempre em movimento. Então, tudo que acontece dentro dela também está sempre em movimento. Então, o racismo ele vai se metamorfoseando, né? Para falar uma palavra bonita, para poder explicar uma ação tão grosseira, né? Ele vai se metamorfoseando. Então, se há 10 anos ou talvez 15 anos foi necessário para nós começarmos a pensar o nosso cabelo natural, começarmos a pensar, né, o nosso empoderamento, até mesmo estético, do formato dos nossos corpos, do formato da nossa fala, da nossa ação. Agora é necessário o quê? Né? Talvez as gerações que vieram antes de nós não tivessem que ter pensado em determinados assuntos que essas gerações que estão vindo. Dito tudo isso, né, como que isso tudo vai se apresentar dentro da escola? Dessa forma, né, dinâmica e diferente, porque hoje eu acredito que dentro de uma sala de aula, talvez não seja importante falar sobre cabelo. Mas, professora, por que não é importante falar sobre cabelo? Porque hoje, tanto os jovens quanto as crianças, quanto os seus responsáveis, já sabem que nós podemos ter o nosso cabelo natural. Essa já é uma questão, né? Quando nós vemos aí um jogador de futebol que tem o seu cabelo, né, para cima, né? Porque o nosso cabelo não cresce para baixo, ele cresce para cima. Então, nós já temos ali toda uma representatividade, uma jornalista, um jornalista, os tantos professores
que hoje, né, assim como nós já temos o nosso cabelo, então o nosso corpo também é um corpo que educa e um corpo que milita. Essa é uma questão. Porém, nós temos outras questões. E aí vamos pegar a nossa área da filosofia para poder trabalhar um pouquinho, né? Nós temos uma base curricular, né? Nós temos um currículo que não é o ideal, né? Mas é o que nós temos, é o que nós temos para poder trabalhar. Mas como é que pensamos esse currículo, né? Como é que nós conseguimos colocar essa estrutura dentro de uma sala de aula da forma com que a nossa aula, a nossa disciplina, a nossa formação, ela vai atingir o outro, ela vai afetar o outro. Então, como é que a filosofia ela se coloca nesse lugar também de ser uma... E aí, pensando a disciplina filosofia, como é que ela se coloca antirracista? Para que nós, corpo docente, possamos ter um material que vá ser de alcance para o nosso aluno. Acho que comecei aí, né, a brincar um pouquinho, né, trazer algumas questões para o Diego poder já ficar pensando no que ele vai me perguntar daqui a pouco. Tá legal. Então, a gente que tá no Estado tem um tempo, às vezes parece para muitos de nós que quando alguns debates surgem na escola, né, surgem de uma maneira muito pontual e às vezes numa espécie de performance, né? Por exemplo, muitas vezes a questão do racismo surge, mas surge somente em datas específicas. Surge de uma maneira, num evento especial, para as pessoas tirarem foto e depois colocarem nas redes sociais institucionais, né? E isso, ao meu ver, é muito ruim. Então, sua fala já aponta um pouquinho nessa direção, de que a gente precisa fazer mais do que é isso, né? E, inclusive, dentro das nossas próprias disciplinas, componentes curriculares, né? Porque a questão vai muito para além, né, de falar do cabelo, né? Como que a gente, em filosofia, traz a questão racial, por exemplo, né? Atualmente, uma das coisas que eu tento fazer é fazer aquele debate sobre a origem da filosofia, do racismo epistemológico, falando de pensadores que podem ser considerados filósofos na antiguidade, em outros lugares que não na Grécia Antiga. Então, tem esforços que a gente pode tentar fazer, né? Se você puder desenvolver um pouquinho por aí. Vamos lá. Isso aí é uma conversa que podemos passar o dia inteiro, né? Porque gera uma dissertação de mestrado e, quiçá, uma tese de doutorado, né? Sobre essas questões. Mas eu comecei provocando, né, com a questão do cabelo, porque foi necessário trabalhar o empoderamento estético, né? E não só dos estudantes, mas nossos. Né? Porque nós também temos que nos colocar nesse lugar de que, e aí eu trago Neuza Santos Souza, né, quando ela escreve o livro Tornar-se Negro, que ela vai, né, nos trazer essa perspectiva de que nós não nascemos aprendendo que a sociedade ela é dessa forma. Nós não, né, nascemos sabendo, nós temos que nos tornar. Então, até mesmo a própria Lélia Gonzalez, que é da mesma época, que vai escrever no mesmo período, tem um outro livro que se chama Lugar de Negro, que é dela com Carlos Razenbaum. Então, só de trabalhar os títulos, tornar-se e lugar de, nós já temos que entender que é um processo de construção. Nós estamos ali aprendendo, nós estamos ali nos colocando. E isso eu começo por nós.
por nós professores. E aí, nós, tendo esse entendimento, como é que nós vamos passar para o nosso aluno, para a nossa aluna, uma aula em que a gente possa trazer para ele aquilo que os decoloniais vão falar de giro epistemológico. Então, nós vamos trazer aí, né, perspectivas outras que possam ser trabalhadas dentro de sala de aula. Mas compreendendo sempre que a filosofia é uma área de conhecimento, é uma área onde que nós estamos sempre motivados a atitudes, a perguntas, a provocações, e eu acredito que nós temos perdido um pouco disso em sala de aula, porque nós temos que estar lá, né, fechadinhos com aquela base curricular, porque nós também temos que formar o nosso aluno. Ponto. Esse é um processo de formação. Então, a formação básica nós precisamos dar. Só que nós chegamos em um ponto que vai ser crucial, que talvez para nós, professores de filosofia, não seja tão fácil quanto para um professor de uma outra disciplina. Porque é a nossa disciplina que sai da grade. É a nossa disciplina que são os nossos tempos que se tornam laboratório. São os nossos tempos que são dados para colegas que não são da nossa área, que estão lá e são habilitados. E isso complica demais a situação. Por quê? Porque quando nós temos que estar dentro de sala de aula, nós estamos o quê? Correndo contra o tempo. E onde que essa discussão sobre as relações étnico-raciais, onde é que isso vai ficar? Se nós temos toda uma burocracia institucional, que é uma burocracia institucional criada para que a gente não consiga dar conta, para que a gente não consiga provocar, para que a gente não consiga fazer com que o outro pense. E aí nós chegamos no 20 de novembro. Chegamos no mês de novembro. Institucionalmente, no mês de novembro, nós temos que apresentar os trabalhos. Nós temos que fotografar, fazer o projeto, né, trazer. Mas, quando termina o projeto, a gente já está basicamente num conselho de classe encerrando o ano. E o projeto ficou no projeto. E, ao longo do ano, como esse debate ele foi feito? Então, eu tenho conversado muito com alguns colegas que essa discussão sobre as relações étnico-raciais, elas precisam ser feitas ao longo do ano. E que nós precisamos dialogar ao longo do ano sobre determinadas temáticas. Então, se lá, né, no nosso planejamento tem uma aula sobre mito e filosofia, nós vamos trabalhar outras narrativas místicas que não sejam aquelas que são somente apresentadas. Mas nós também precisamos apresentar a base curricular, porque o nosso aluno ele precisa dessa formação. Então, nós vivemos, aí trazendo um conceito que alguns colegas gostam, né? Nós vivemos na encruzilhada, né, dessa formação de aula e nessa construção metodológica, que é o quê? De termos que cumprir uma base, mas de também trazer um outro olhar, uma outra perspectiva. Só que como que nós vamos fazer isso? Bom, a gente temos aí muitas pesquisas que hoje já falam sobre epistemologias outras, né, que nós vamos podendo inserir dentro do nosso cotidiano escolar, inserir dentro do nosso planejamento de aula, inserir dentro do nosso planejamento hoje, né, atualmente trimestral. Ok, mas isso está afetando o nosso aluno? O nosso aluno ele consegue compreender? A minha discussão hoje é como que nós, professores de filosofia, que temos uma base curricular, que vamos perdendo os nossos tempos de aula, né, que vamos perdendo o nosso espaço dentro dessa grade curricular,
como que nós conseguimos trabalhar a nossa área de uma outra forma? Como que nós conseguimos inserir dentro do nosso cotidiano esses outros olhares? Como que nós vamos trabalhar, por exemplo, né, a mitologia iorubá, como que nós vamos trazer aí outros filósofos, né, e contextualizando seu tempo e espaço, e principalmente pensar como que trazer esses filósofos vai afetar o nosso aluno. Porque eu penso também que as relações étnico-raciais, elas não são pautadas somente na construção de saberes, do eu sei, eu vou chegar aqui, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui mais ou menos uns... Olha, tem uns 10 livros aqui que todos falam sobre a temática étnico-racial aqui na minha mesa, né? Tem Helena Teodoro, tem... tem aqui, tem a filosofia, né, as filósofas, né, contemporâneas, tenho aqui o livro do Renato Nogueira, Filosofia 10.639, mas aí eu pergunto, como é que nós fazemos para poder ministrar uma boa aula para o nosso aluno e para a nossa aluna, se nós não temos também o apoio da sociedade? A filosofia, ela não se faz sozinha, ela é uma área de construção de conhecimento, onde necessariamente nós precisamos do outro, porque não dá para ficar sozinho pensando, não dá para ficar ali vislumbrando, até porque os nossos tempos, eles são outros tempos. Então, como é que nós vamos trazer determinadas temáticas? Então, trazemos a perspectiva das filosofias africanas? Sim, podemos trazer. Mas isso vai afetar o nosso aluno? Eu fiz uma provocação esses dias, né, perguntando se as pessoas sabiam o que era marfim. Que nós temos um país na Copa que está todo mundo falando sobre Costa do Marfim. Né? E a Costa do Marfim está lá. Né? O que é marfim? Qual a importância do marfim? Né? Por que quando esses jogadores eles chegam para o campeonato, chegam para a Copa, eles estão com um elefante, né? Bordado na roupa que eles usam? E a maioria da geração que está aqui agora não sabe o que é marfim. Não presenciou o que foi, qual foi a importância do marfim. Né? Nós hoje estamos falando sobre, né, perdendo talvez a oportunidade de conversar sobre o mapa do continente africano, né, através de seleções de futebol, que seria uma prática. Mas o que isso tem a ver com filosofia? Tem a ver porque a gente tem que trazer a ludicidade para a nossa sala de aula. Nós precisamos trazer não só, né, a parte da pesquisa, e eu acho que é isso que o Diego pergunta no início, né, que a gente precisa fazer essa junção, mas também como é que faz para poder afetar o outro, porque a gente tem que ter um diálogo, né, com esse estudante, com essa estudante, para que ele entenda. Mas aí eu vou lançar mais uma provocação. Né? Por exemplo, como é que nós conseguimos falar sobre relações étnico-raciais se nós temos escola que não serve merenda quente? Se nós temos escola que tem problemas adversos, né? Não podemos falar aqui, mas que são muitos. Como é que esses problemas eles vão afetar a nossa aula? Isso também é falar sobre relações étnico-raciais. Desde o momento que o nosso aluno ele sai de casa para ir para a escola, ele já está vivendo o racismo estrutural.
Vai, Diego, estou vendo que você está pensando aí, vai, pode me fazer perguntas. Então, são muitas coisas. Essa coisa do problema estrutural, por exemplo, eu estou numa escola agora que o ar-condicionado não funciona. Não está sendo um problema agora porque está frio, mas quando entrar o verão vai ser terrível, porque teve roubos de cabo na escola e simplesmente a SEDUC ainda não resolveu. E tá para chegar o verão, quando o verão chegar, quando na verdade, como ficar mais quente, né? Antes do verão mesmo, vai ser um Sim. grande problema, né? E esse problema implica no ensinar, né? Esses problemas materiais, tanto das condições logísticas, ali, físicas das escolas, quanto o que você colocou também em relação ao pensar o currículo, ao pensar a condição de trabalho do professor. A gente tem que preparar o estudante para o Enem, para as provas, né, para prosseguir para as universidades, que seria uma covardia nossa também não preparar, porque o filho do pobre, do trabalhador, tem que ter esse direito, assim como eu tive, assim como você teve, assim como outros tiveram, que às vezes parece que a escola pública é pensada só como um depósito de estudante. Eles estão ali, mas eles não estão ali pensando, esses caras aqui têm que continuar os estudos. Não, eu faço questão de pensar, não, eles têm que ter essa oportunidade de fazer a prova e, se esforçando, conseguir entrar na universidade. Então, a gente tem que preparar para o Enem, a gente tem que preparar para a cidadania de uma forma mais geral, a gente tem que preparar para questões como a questão racial, como a questão de gênero, e tudo isso dentro de 2 tempos de aula. Agora, em 2 séries, porque uma é o laboratório. Em outras situações, a gente já teve em uma série só. Então, eu acho que a questão da luta antirracista passa por aí também, né? É interessante a gente pensar que faz parte de tudo de uma mesma luta, né? A gente lutar pela melhoria das condições de trabalho do professor, dos professores de ciências humanas, professor de filosofia, a questão do tempo dessas disciplinas na escola, tem a ver também com a questão de você fazer uma educação realmente antirracista, né? E aí eu acho que você apontou com muita precisão. E um outro ponto que eu achei muito legal a sua colocação, porque muitas vezes a gente tem muito estudo sobre muita coisa, né? Eu estudo tecnologia, tem um monte de coisa aqui de filosofia e tecnologia, mas muitas vezes a gente não consegue fazer essa tradução didática, tornar esses temas do interesse dos estudantes, né? E isso é fundamental também, né? Não basta somente a gente ter a pesquisa, a gente tem um trabalho a mais ali, né? E isso eu achei fantástico na sua fala. E aí eu queria puxar uma outra pergunta. A gente tem duas esferas aí que seria interessante você falar um pouquinho. Que você acredita que institucionalmente poderia ajudar a gente realmente trazer fazer uma educação antirracista nas escolas, em termos institucionais do Estado mesmo, da rede, né? E o que a gente poderia trazer no que diz respeito ao preparo dos educadores, né? Porque muitas vezes a gente olha para o institucional, mas a gente acaba também que não reflete sobre a gente enquanto professores, né? Então, se você puder falar dessas duas coisas, do que a gente ainda consegue melhorar, você tinha colocado lá que a gente tem avanços, mas com certeza a gente pode melhorar. E no que diz respeito aos professores também, eu acho que hoje a temática do racismo está mais presente, mas ainda falta muita coisa também, né? Então, seria isso aí. Então, o que nós precisamos ficar sempre em alerta é que, como eu falei anteriormente, a sociedade ela está sempre se modificando, a estrutura ela está sempre se modificando e a questão racial ela também está se modificando.
Então, talvez lá atrás, alguns colegas se sentissem mais confortáveis em fazer projetos, porque o nosso alunado talvez ainda não tivesse uma noção de quem eles são nesse mundo. Né? A noção da minha existência, quem sou eu nesse lugar, nesse espaço. E eu acredito que o nosso alunado hoje, ele não é o mesmo, ele modificou. Então, quando eu falo de forma muito pontual da questão do cabelo, é porque, né, nós temos uma geração que se olha no espelho e se enxerga como é. E desde o momento que isso acontece, para a gente poder fazer essa troca, para a gente poder fazer essa discussão, a gente já tem que compreender que a bagagem que esse estudante traz não é uma bagagem vazia. Ela é uma bagagem que já tem algumas questões ali e que nós vamos ter que trabalhar em sala de aula. E, obviamente, que, né, aí eu vou pensar a nossa área, eu vou pensar a área da filosofia, porque eu acredito que cada disciplina ela tem que pensar isso junto com os seus pares. Por exemplo, nós temos na área da matemática, né, a etnomatemática. Nós já temos como fazer, né, trabalhos, existem trabalhos. Dentro da própria biologia, já se tem formas de trabalhar com essa questão. Dentro da própria história, você já vai ter uma outra metodologia de aula. Mas e a filosofia? A filosofia, a meu ver, nós ficamos um pouquinho parados no tempo. Um pouquinho parados no tempo em relação à implementação da legislação e em relação a entender esses territórios. Porque, sim, nós temos uma base curricular, mas eu volto a falar, nós estamos no Rio de Janeiro. Especificamente, né, eu e o Diego, nós estamos no subúrbio do Rio de Janeiro, que é um outro lugar. Então, o que nós fazemos aqui dentro das nossas instituições, onde nós trabalhamos, talvez não seja o mesmo trabalho que o colega vai fazer na Baixada, que o colega vai fazer na Zona Sul. Então, são coisas diferentes. E de um Estado que é um Estado violento. Ponto. Não queria entrar nessa temática, né? Não queria me enveredar por essa seara, mas é necessário ser falado. Nós vivemos um Estado violento. E esse Estado sendo violento, ele é violento tanto para o aluno quanto para nós. E como é que nós vamos fazer para a gente poder lidar e não entrar em choque com essas violências dentro de sala de aula? E aí, ser professor de filosofia é muito difícil, porque nós entramos, né, numa área de debate que assola muitas questões, que vai aflorar muitas questões. E que, se a gente não tiver o controle também, a gente começa. Chega aquela coisa do debate, né? Eu sempre fui a professora chata que eu nunca deixei ninguém fazer debate. Falava assim: não, vocês ainda não leram, se não leu, não tem como fazer debate. Porque durante muito tempo colocou-se na cabeça dos alunos que a aula de filosofia era debate. Só que se eu ficasse o tempo todo fazendo debate, meu aluno não estaria preparado. Aí eu entro no que eu mais gosto de falar, que é educação de qualidade para todos e para todas. Falar da questão racial é falar de uma educação de qualidade. É falar de uma estrutura onde, né, todos nós, ali em conjunto, a gente consiga ter uma boa ação. Uma boa ação conjunta, porque me incomoda muito, Diego, quando eu vejo no 20 de novembro os trabalhos, né, e que eu vejo lá as ações, mas temos muitos colegas que passam pela auxiliar de serviços gerais e não dá bom dia. Temos muitos colegas que passam pelas merendeiras e não dão bom dia.
Temos muitos colegas que são de religiões de matriz africana e que são perseguidos dentro das escolas, que não têm, em algum momento, até os seus processos internos são assim, ninguém pega por aquela pessoa ser uma pessoa mal vista. E esse mal visto, difícil, tudo tem gênero, raça e classe, né? Quando as minhas diretoras sempre se referem a mim como sendo uma professora difícil, né? Eu sei por que elas falam isso, né? Eu já li Lélia Gonzalez muitas vezes para poder entender, né, o estereótipo da preta raivosa. E eu sou raivosa por quê? Porque eu tenho que me calar. Só que é essa instituição que eu pertenço, que você pertence, que tantos nós. Então, como é que a gente faz para poder dar uma boa aula de qualidade, né? Falar sobre a nossa disciplina, pensar sobre as relações étnico-raciais, se a própria instituição nos desampara? Isso é uma grande preocupação, porque nós temos colegas que são racistas. Nós temos uma instituição que é racista, e não tem como dizer que não é. Eu não tenho como, hoje em 2026, dizer que o racismo ele não existe. Porque se eu digo que o racismo ele não existe dentro da instituição que eu trabalho, eu estou negando que o racismo, eu estou negando a existência do mesmo. E ele existe. Mas, professora, você não pode falar sobre você. Você tem que falar sobre os seus alunos. Porque existe também uma linha muito tênue dessa questão racial, e que eu tenho pensado muito, que é a seguinte, né? Nos colocam como sendo aqueles e aquelas que têm que pensar no outro. E os meus alunos, a minha boa aula. Mas até que ponto essa estrutura de pensar no outro também nos adoece ao ponto de não pensarmos em nós e de não pensarmos em coletivo, em categoria? Eu sou a pior pessoa para falar de coletividade, porque eu não me considero uma pessoa coletiva, né? Eu tento trabalhar em coletivo, mas eu não me considero. Eu acho que ainda tenho que aprender muito para poder lidar com a coletividade. Mas eu não posso me sentir confortável quando eu ouço alguém dentro de uma escola, ouço alguém de um cargo de direção ou coordenação ou instituição que diga assim, eu não gosto de trabalhar com mulheres, eu prefiro trabalhar com homens. Aquele professor que vem com aquelas coisas de macumba. Aquela professora, ela é difícil, né? Ela dá uma aula bagunçada, ela é toda desorganizada, e aí você vai ver a aula desorganizada da professora, ela faz em círculo. Ela promove, ela faz com que aqueles corpos, eles se movimentem, eles se expressem. E a gente tem uma instituição que é engessada. Nós estamos lá enfileirados e olhando para frente para aquele indivíduo que está em pé, né, ali falando sobre todos os saberes. Essa é a instituição, essa é a educação que nós temos. E quando tem um professor que muda isso, ele é taxado de desorganizado. Ao mesmo tempo, nós temos o próprio colega que entra, que não dá bom dia para o porteiro, que não dá bom dia para auxiliar de serviços gerais, que não dá bom dia para as merendeiras. Que o aluno que vai ser perseguido, ele tem gênero, raça e classe. Eu cheguei num evento uma vez, né? Em que pedi a palavra, né? E como eu já sou taxada como sendo uma pessoa difícil, eu trago debates difíceis. E eu falei para uma determinada pessoa, né, mais alta que eu, dentro da hierarquia, né? Eu falei assim: uma boa parte dos alunos que são reprovados e que são expulsos da escola, eles têm gênero, eles têm raça e eles têm classe.
O aluno que dá problema, o que é convidado a sair, a aluna que é convidada a sair, ela tem gênero, raça e classe. Então, e eu já vi muitas vezes, né? Você ter os embates, né, do aluno que é negro e do aluno que naquele espaço, frisando muito bem, naquele espaço é lido como branco, esse que é lido como branco, ele é tratado de uma forma institucionalmente, e o negro ele já é convidado diretamente a se retirar. Isso acontece, eu não estou inventando. Mas eu talvez não tenha uma comprovação empírica, porque a gente também, já pensou, se a instituição fizer uma pesquisa sobre isso, aí vai ficar muito feio, né? Não tem como. Mas são essas as questões, né? Então, pensar, digo, as relações étnico-raciais vai para muito além de pensar um plano de aula, um projeto político-pedagógico. A gente tem que pensar um todo. E na nossa área da filosofia, nós precisamos pensar um todo, nós precisamos pensar a nossa ação enquanto educador, nós precisamos estar o tempo todo reivindicando o lugar de que a nossa disciplina é necessária, coisa que ninguém precisa. Eu tenho que ficar o tempo todo dizendo, gente, mas é importante da filosofia. Aí o aluno, às vezes, no primeiro ano do ensino médio, ele já chega achando que filosofia é chata. Aí eu pergunto para ele, mas você não estudou isso antes? Como é que você já vem com a cabeça de que é chato? Só que você não é o mesmo trato que se tem com as outras disciplinas. E entramos no outro problema. Vou jogar mais uma problemática para você. Hoje eu estou adorando. É bom a gente estar com os nossos pares, porque a gente pode provocar e pode jogar para o outro poder, né? Para a gente pensar em coletivo. Quando esse aluno ele está conosco, né, na nossa instituição, a filosofia, ela, às vezes, ela é ministrada por várias pessoas que, inclusive, não entendem a metodologia. Porque, pasmem, existe uma metodologia de ensino de filosofia. Né? E não tem lugar nenhum escrito que um colega que fez uma outra disciplina, ele é superior a mim. E que ele pode dar aula, a mesma aula que eu dou. Sabe por quê? Porque isso funciona na nossa instituição. Pega um colégio tradicional. Pega um colégio tradicional do Rio de Janeiro, tá? E que são, talvez, tão mais excludentes do que os de São Paulo. Pega um colégio tradicional e vai ver quem é o professor de filosofia. Vê se ele não é graduado, mestre e doutor na área de filosofia. E por que que, na nossa instituição, qualquer um pode dar aula de filosofia? Isso também não é uma questão de desigualdade? Nós também não estamos passando por uma questão desigual? Também não estão nos deixando de lado? Também, em alguns momentos, não estão nos cobrando, né? Estão nos cobrando tanto, mas, ao mesmo tempo, não estão nos dando muita coisa. E aí, pensar as relações étnico-raciais, né, dentro desse contexto, é também pensar o nosso lugar. É também pensar as nossas condições de trabalho, é também pensar a nossa ação para com os nossos iguais, para com os nossos diferentes, para com os nossos alunos, a ação que se tem com a gente. Gente, porque qualquer um hoje acha que pode dar aula de filosofia dentro dessa instituição onde nós estamos, e isso é complicadíssimo. Porque aí nós entramos no grande problema. Precisamos pagar nossas contas, né? E nós fizemos um concurso e fomos aprovados. Te dei muito mais problemas aí para poder resolver comigo. Essa questão das habilitações tem sido uma pauta aí para a gente da associação, porque em relação à filosofia, à sociologia, a gente tem uma farra de habilitações aí. Inclusive, é um cenário bem ruim
para quem atualmente, recentemente, né, se forma em filosofia, porque e sociologia, porque depois de se formar, muitas vezes não encontra mercado de trabalho, porque não só a rede estadual, mas as redes privadas também fazem muito isso. Não os colégios mais tradicionais, mas os colégios mais baratos, mais voltado para a classe média baixa, e os tradicionais têm pessoas muito competentes e formadas na disciplina. Agora, os outros, que são a maioria, né, fazem o mesmo que o Estado faz, que é entregar esses tempos de filosofia e sociologia para professores de outras disciplinas. E aí a gente tem a questão no mercado de trabalho e tem a questão da competência mesmo, porque envolve uma metodologia, envolve um saber. E aí, o que a gente vê acaba sendo aquilo que você também citou, aulas onde o professor vai, vamos fazer uma roda aqui para cada um falar sua opinião sobre o assunto. E aí você não tem leitura, você não tem metodologia, você tem troca de opinião. E aí, muitas vezes, a filosofia acaba sendo vista como uma troca de opinião, porque muitos professores estão fazendo isso, mas são professores que nem formados em filosofia são. E isso é um problema, porque nada vai sair de muito bom dessas trocas de opinião, muito menos os debates que requerem mais fundamentação, tal como a questão do debate racial, tal como a questão do debate sobre o gênero, e por aí vai. Então, acredito que necessariamente a gente precisa discutir isso aí, por muitas necessidades, né? Eu acho que você foi num ponto cirúrgico ali, dentro da rede estadual e dentro do panorama como um todo, né? As escolas mais caras particulares vão ter o professor de filosofia, mas as que são para a classe média mais baixa não vai. A gente vai ter, eu duvido que num Pedro II da vida a gente vai ter um professor de educação física, de arte, dando aula de filosofia. Mas no Estado, pela uma regulamentação muito frágil ali, pode. A gente tem números lá que mostram que tem muitos professores de outras disciplinas. Mas para a gente conseguir avançar e tentar ir concluindo nossa conversa, que está muito boa, mas a gente pode continuar, inclusive, em outros momentos. Eu acho que a gente sempre vai ter coisa para trocar. Eu queria fazer uma pergunta que aí puxa a sardinha um pouco para o meu lado também, porque atualmente o meu estudo é sobre filosofia e tecnologia. E ao pensar a questão da tecnologia, a tecnologia nunca é neutra, né? Sobretudo a tecnologia que a gente hoje tem acesso, que a gente fala, chama de várias formas. Uma das formas é essa questão das tecnologias digitais, que são inseridas na nossa vida principalmente por big techs, por grandes empresas, né, capitalistas, em sua extrema maioria estrangeiras. E hoje a gente tem um debate que emerge também, que é a questão do racismo dos algoritmos, que é a questão do racismo dentro das redes sociais, dentro dessas tecnologias digitais, né? Então, você escreveu um texto que foi publicado pela Unpof sobre o tema, e eu queria que você falasse um pouquinho, amarrasse essa conversa aí, educação e racismo, algoritmo, o que a gente poderia refletir um pouquinho? Então, essa é uma temática que ela já vem sendo trabalhada já há alguns anos, né? E aí a gente parte do pressuposto, né, de que a branquitude ela tem impacto, né? Então, para poder pensar o racismo algorítmico,
eu trago a Cida Bento com o livro do O Pacto Narcísico da Branquitude. Por quê? Através da compreensão, vamos lá, de que o racismo ele é estrutural e ele é estruturante, ponto. Nós estamos lá, nós já temos isso aí, está na nossa formação, está na nossa construção, né, enquanto, muito entre aspas, enquanto povo, né? Está ali, está enraizado. E isso nós estamos pensando aqui ao longo de todo esse tempo, né? Eu penso sobre as questões raciais, né? Quando falamos sobre a negritude, né? Aqui. Eu nem cheguei a abrir para a gente poder pensar os povos originários. E isso já é uma questão que é complicadíssima, porque nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, onde nós temos a aldeia Maracanã, onde nós temos povos originários que vivem nos centros urbanos e que a gente não consegue, né, em muitos momentos, aí pensando até de forma histórica, trazer para ter essa conversa. Da gente ter esse entendimento. Isso é uma falta realmente que faz nos nossos estudos, isso é uma falta que existe, é um déficit que existe. Ponto. Como isso vai ser refletido? Porque nós já temos aqui todos os problemas. Se isso está na escola, isso está nas redes sociais. Isso está, né, nos aplicativos. Então, vamos pensar reconhecimento facial. Há quanto tempo nós já sabemos que existe uma base de reconhecimento facial que é racista? Que não identifica os traços, né? Tem muitos que não gostam do termo que eu vou utilizar, mas aqui eu acho que é o que melhor enfatiza, é que não vai identificar nossos traços negroides. Se a gente for pensar, por exemplo, as câmeras de celular, a Samsung, ela quando começa, né, a câmera da Samsung, ela clareia. É um equipamento que os coreanos utilizam, porque eles têm uma questão muito forte com a tonalidade de pele. Isso é uma questão deles lá. Só que a Samsung é um boom, vendida para o mundo todo. Então, é um equipamento que a própria câmera, né, normal, ela já vai clarear. A fotografia em preto e branco, ela foi pensada para quê? Para borrar o preto retinto e clarear aquela pessoa de pele mais clara e o pardo. Então, nós vamos ter ao longo da história pessoas que foram embranquecidas. Pessoas que nós não sabíamos que eram brancas, ou minto, pessoas que nós não sabíamos que eram negras, em função de um equipamento. Você que estuda fotografia, né, sabe disso melhor do que eu. E se nós temos, ao longo da construção dessas tecnologias, esse problema, é óbvio que quando nós vamos chegar nas redes sociais, nós vamos chegar na internet, nós vamos chegar em todas essas tecnologias dessa última revolução industrial que nós estamos vivendo agora, é óbvio que o racismo ele vai estar lá. Então, se eu utilizo termos como democracia racial, meu vídeo não vai ser entregue. Mas se eu fizer uma dancinha qualquer com alguma música estrangeira famosa, o vídeo vai ser entregue tranquilamente. Né? Se eu falo sobre questões de gênero, né? O meu vídeo ele pode não ser entregue, mas se eu estou vendendo joguinho, ai, desculpa, né? Mas eu tive que falar. O joguinho ele faz com que tem um algoritmo próprio para ele.
Nós tivemos aí ao longo da Copa, né, a ascensão de um canal. Por quê? Porque o tráfego, né, é o tráfego, poderia ser até o tráfico também, mas vou só falar de tráfego, né? O tráfego, né, de entrega desses vídeos era gigantesco. Por quê? Porque se tinha um algoritmo ali que está dentro daquilo que é acessado. Né? Não posso me enveredar muito por esse assunto, não, mas acho que já deu para poder entender mais ou menos o que é. Então, nós estamos lidando com isso. Então, determinadas temáticas, elas vão sendo apagadas. Né? Eu pesquisei uma educadora chamada Azoilda Loreto da Trindade, e ela sempre ela pensou uma frase que, para mim, é primordial: a invisibilidade é a morte em vida. E esse pensamento, ele segue para mim assim, até hoje, porque nós estamos sempre no processo de invisibilidade. E essa invisibilidade, ela faz parte dessa estrutura racista que nós temos. Aí eu pego a invisibilidade da filosofia enquanto uma área de conhecimento, enquanto uma área de conhecimento que até então, enquanto ela era eurocêntrica, enquanto ela era eurocentrada, enquanto nós tínhamos lá, né, os grandes nomes, né, os grandes autores, mas quando a gente começa a pensar por um outro olhar, aí não fica muito legal. Isso não vai ser entregue. Se não é entregue no nosso dia a dia, na nossa relação cara a cara, imagina, né, numa rede social. Os próprios filtros daquela, né, de uma rede social que se coloca foto, né, os próprios filtros que foram elaborados para essa rede foram filtros que embranqueciam. E aí, embranquecer seria o quê? Os filtros de beleza, eles colocavam os cílios maiores, né? O nariz mais afinado, o olho mais puxado, né? Algumas sardinhas aqui, umas pintinhas no rosto e a boca rosada. Nós temos um perfil traçado de beleza. E as pessoas acreditam que aquele perfil ali é só um filtro. Não entende a construção daquele filtro. E aí, se você for pegar, vamos lá, você que lida com tecnologia, né? Os memes, né? Tudo que fica engraçado, tudo que é engraçado, que viraliza, ele vem de um lugar. Ele tem um lugar. O exótico nesse país, o risível nesse país, ele é pobre, ele é sem dente, ele é com cabelo arrepiado, ele fede. Isso tudo faz parte de uma estrutura racista, em que nós começamos a rir daquilo que até então deveria ser combatido. Se você for parar para poder ver, quantos vídeos tem de mendigos na rua que viralizam? Quantos vídeos, né? Agora pelo menos, né? As pessoas começaram a entender que não pode. Então agora nós estamos na época do cachorro, né? Agora estamos na época dos animais. São muitos vídeos de animais, ok, beleza. Mas ao mesmo tempo nós temos um avanço dos vídeos de crianças. O ECA digital está aí para poder proteger. Nós tivemos até professores que postavam vídeos de criança. E isso é uma coisa complicadíssima. Eu sou contrária. Não que eu não goste, eu sou contrária, assim. Eu acho lindo ver os videozinhos das crianças brincando. Eu sei por que viraliza, porque a gente realmente acha bonito como que as crianças estão se desenvolvendo, mas não é só eu que estou vendo.
Eu garanto por mim. Eu estou vendo, eu fico rindo e depois eu deixo passar. Só que não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente precisa ficar muito atento. Quando falamos, né, desse algoritmo, do que é entregue e do que não é entregue, eu pergunto para você, por que que uma bolsa de grife que é de primeira linha, porque você sabe que agora a gente não pode mais falar que é falsa, é primeira linha, né? Ela é vendida como sendo original e ela não é, e ela ganha várias curtidas. E aquilo ali é entregue. As pessoas conseguem, né, ter acesso. Isso é uma coisa muito preocupante, porque a gente também precisa entender o nosso lugar dentro dessas redes sociais. E aí eu me coloco muito nesse lugar, porque eu tenho uma rede social que é ampla, né? E que tem muitas pessoas e que, querendo ou não, a gente não sabe quem entra, quem vê, quem faz, né? A gente tem que entender essa dinâmica até mesmo da própria proteção, né? Porque a gente também precisa se proteger, porque eu sou uma mulher. Né? Então, eu não sei quem está acessando os meus vídeos, eu não sei quem está acessando o meu conteúdo, eu não sei quem vai a algum lugar que eu estou, a gente não, né, não sabemos. Agora, imagina isso para uma família, imagina isso você pensar crianças. Então, muitas coisas. Tem alguns momentos que as pessoas. Eu tive um colega, uma vez chegou assim, teve uma determinada situação, e ele falou assim: Poxa, Gisele, faz um vídeo falando sobre essa temática. Eu falei assim, cara, eu já tenho tanta coisa, já tem tanta gente atrás de mim, já tem tanto problema. Você ainda quer que eu fale sobre isso? Aí ele, não, né? Melhor não. Eu falei assim, pois é, melhor não. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Até mesmo em determinadas redes, quando nós jogamos uma palavra, e talvez. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não sabe qual é a palavra. A gente imagina, porque isso nunca vai ser divulgado. Por exemplo, os vídeos, quando falamos de racismo algorítmico, é porque a gente já identificou que, em sua maioria, as pessoas que estão lá naquela rede social, né, que utilizava, a princípio, fotos, né, quando elas começam a falar sobre a questão racial, os vídeos não estão sendo entregues. Ou eles são entregues somente para uma bolha. Mas se esses vídeos têm um patrocínio, seja ele qual for, ele é entregue para fora das bolhas. Dentro do próprio aplicativo, você pode pagar o tráfego. Você pode pagar para furar as bolhas. Mas, para isso, você precisa fazer um investimento. E não significa que esse investimento ele seja... ele tenha retorno. Então, se antigamente era necessário ter um número gigantesco de seguidores para você ter acesso, hoje já não é mais isso. Se antigamente era necessário ter curtidas, hoje já não é mais isso. Hoje o que importa são as visualizações. Quem viu? A quantidade de pessoas que viu aquilo ali. Porque significa que foi entregue para fora da sua bolha. E aí você tem que entender por que um determinado conteúdo foi e outro não. Geralmente, os conteúdos que têm mais acesso são os conteúdos que não falam sobre essas temáticas. As temáticas raciais, elas são perseguidas nesse espaço dos algoritmos. Elas são perseguidas. E isso não só nas postagens, isso quando nós fazemos um reconhecimento facial, né? O cabelo, gente, o cabelo interfere, né? Cabelo interfere. Às vezes não é lido, né? Às vezes é lido como um formato de rosto inexistente, né? Agora que nós podemos tirar foto para determinados documentos, a gente pode estar sorrindo. A gente pode estar com o rosto com mais maquiagem. Agora que nós, mulheres, né, e homens que querem utilizar seus turbantes, podem tirar foto com a documentação com turbante.
Então, tem uma série de coisas, estou falando especificamente de fotografia, né? Mas, obviamente, que não é só sobre fotografia que eu estou falando aqui, eu estou falando de todas as esferas, porque a nossa imagem, ela causa, né, um determinado desconforto. Então, o que leva uma pessoa a me seguir? O que eu tenho, né, que faz com que aquelas pessoas vão me seguir? Ou o que você tem que leva que as pessoas vão te seguir? Vão entender que o seu conteúdo é relevante. Porque tem isso também. Na cabeça do outro, por que aquele conteúdo é relevante ou não? Por que um aluno, vou te fazer uma pergunta, por que um aluno ele consegue ficar 20 minutos vendo um vídeo no YouTube sobre, né, Aristóteles, mas ele não consegue te ouvir dando aula sobre Aristóteles? E a tecnologia, aí não vamos estender muito sobre esse assunto, porque seria uma coisa mais, né, mais aprimorada, mas a tecnologia, ela está sendo usada nos dois polos de forma muito complexa. E isso a gente precisa também entender, porque o nosso aluno, ele, em sua maioria, ele é criado pelos avós. Então, o telefone no volume máximo, ficar o tempo todo assistindo videozinho, isso é o reflexo de quem está ali. As crianças e os jovens estão vendo no reflexo dos idosos a mesma ação. Sabe por quê? Porque nós, né, aqui, a faixa etária dos responsáveis, a gente está no corre, a gente está trabalhando, está ganhando dinheiro, não está tendo tempo para poder educar. Não está tendo tempo para poder ver o que está sendo consumido. E quem está ali está consumindo a mesma coisa. Então, se a gente pensar quem são hoje as pessoas que mais gastam dinheiro, né, com jogos, tem a faixa etária específica. Por quê? Porque eles estão unidos ali. Estão juntos nesse caminhar. Então, só para ir fechar aqui, quando nós falamos de racismo, professora Gisele Rose, não acredito hoje que a gente possa falar somente das receitas de bolo, dos projetos. Eu acho que é necessário, né, fazer conversas constantes, trocas constantes. Não é uma briga de ego de que eu li fulano, eu li ciclano, mas é pensar efetivamente onde cada um de nós está. Porque onde eu estou agora, a minha experiência pode te ajudar, mas ela não pode ser a receita de bolo para você utilizar com a sua realidade. E essa é a questão racial. No dia que nós entendermos que a legislação ela só vai avançar mais um pouquinho, né? A implementação dessas legislações, elas só vão avançar mais um pouco quando a gente conseguir efetivamente compreender o nosso ser e o nosso estar. Compreender do lugar onde nós falamos. Porque para a professora Gisele Rose existir, essa professora Gisele Rose já foi filha, já foi criança, já sofreu racismo, já sofreu machismo, já sofreu as tantas questões que estão inseridas nessa sociedade para compor quem é essa professora que vai entrar em sala de aula. Então, isso precisa ser pensado. Nós precisamos entender. E não é só eu, mas o meu colega também precisa entender. Meu colega que é homem, ele precisa entender que a probabilidade dele sofrer perseguição por alunos é muito menor do que a minha. Meu colega homem branco tem que entender que para ele, né, a vida dele dentro de uma instituição é completamente diferente da minha, porque são existências diferentes. Então é isso. A gente não pode compreender, a gente não pode traçar a receita de bolo para o outro se nós não conseguimos entender
aquilo a que nós estamos aí vivendo, o que nós estamos passando, e nos entender dentro dessa dinâmica. Porque eu acho que essa é a tarefa mais difícil. Compreender a nossa existência dentro dessa sociedade louca em que nós vivemos. Porque, como eu disse, voltando na minha fala inicial, o racismo ele é estrutural e ele vai se metamorfoseando. E, em muitos momentos, eu vou cair na armadilha do racismo. Você também vai cair na armadilha do racismo, mas a gente tem que ficar atento, que a gente pode cair na armadilha, mas nós não podemos ficar e permanecer nela. É isso, professora. Gisele, foi ótima aí a nossa conversa. Queria agradecer muito aí por você ter aceitado o convite. Com certeza, esse nosso bate-papo aí, eu acredito que vá contribuir aí com essas reflexões em torno do tema da luta antirracista, em torno do tema dessa luta dentro da sala de aula, e eu acho que é isso aí. Então, se quiser fazer uma última fala para os professores... Vou fazer uma última fala, que é lembrando sempre, né, Diego? Falamos, acho não, né? Eu e você falamos como professores, né, do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos dentro de uma instituição, que é a Secretaria de Estado de Educação. Então, nós falamos desse lugar, né? E aí eu chamo os colegas que não estão nesse lugar, que são da filosofia também, para poder refletir sobre o que nós estamos vivendo. Porque os colegas das instituições federais, né, de ensino médio, os colegas das instituições superiores, eles também têm que entender. Eles têm a metodologia deles, eles têm a vivência deles, mas que não se aproximem nada da nossa. Nós vivemos uma realidade, né, que é uma realidade que não é paralela, mas que é uma realidade difícil, que muitos dos nossos colegas da área que estão nas outras esferas não vivem. E vai ficar muito difícil para uma associação, né? Fica muito difícil para uma associação quando nós temos, e aí pensando da forma coletiva, quando nós não conseguimos compreender que uma determinada metodologia ela não vai servir para mim, ela não vai servir para você, ela não vai servir para o nosso vínculo institucional. E é isso também que a gente precisa pensar, porque eu sempre vou sempre fazer essa brincadeira, né, porque eu acho que é a forma mais lúdica da gente entender. A receita de bolo, ela não existe. A receita de bolo, ela não existe. Nós até temos lá a receita, mas também a nossa forma de mexer a massa, a nossa forma de olhar como é que o bolo está crescendo, é uma forma diferente. Então, eu chamo também os colegas que estão nas outras esferas para que eles nos ouçam e para que eles também entrem na nossa luta. Porque em muitos momentos também parece que nós estamos falando para pares que são impares. Nós estamos falando para pares que são impares. Então, é necessário que os colegas também, eles entendam esse nosso lugar. Somos professores com metodologias e com vivências completamente diferentes. E vai chegar um momento que a gente vai precisar sentar, que a gente vai precisar discutir, que a gente vai precisar conversar. Por quê? Se não tem concurso para a nossa secretaria, o meu colega que está dando aula lá na graduação, ele precisa começar a ficar atento. Se os tempos na nossa secretaria diminuem, o meu colega que dá aula na graduação, ele precisa ficar atento ao que está acontecendo, porque a luta não é minha, a briga não é minha, é com ele também. Porque ele vai deixar de ter, muito entre aspas, no que eu vou falar, serventia. Não estamos sendo deixados de lado enquanto professores da SEDUC, estamos sendo deixados de lado enquanto pessoas que pensam filosofia. Eu acho que é isso.
É isso, professor. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.